Fala pessoal, estou aqui para a gente começar com as nossas, ou voltar no caso, né, com as nossas nomenclaturas. A gente vai falar hoje especificamente sobre as nomenclaturas de cadeias que são ramificadas. Todos os detalhes sobre essas cadeias, suas características, detalhes principais, algumas observações de algumas cadeias que às vezes elas fogem um pouco da regra e saem um pouco da normalidade que a gente tem para uma cadeia ramificada, tá? Então, você vai ver que a gente vai fazer nome de cadeias de tudo quanto é tipo aqui. Então, tem cadeia aberta, tem cadeia fechada, tem cadeia aromática, tem cadeia alifática com dupla ligação, sem dupla ligação, com tripla, aberta com dupla, tá? Então, tem todos os detalhes, a gente vai tentar englobar a maior parte desses casos das cadeias que são ramificadas. Antes da gente começar a falar das cadeias que são ramificadas, é útil que a gente recorde alguns pontos da teoria para não ficar perdido. A sua cadeia, quando é ramificada, tá? Ela em geral ela é dividida em duas grandes partes. Duas partes. A sua ramificação e a sua cadeia principal. Quem que é a cadeia principal? A cadeia principal é a maior sequência numérica de átomos de carbono que você tem na sua molécula. Você vai sair contando carbonos, 1, 2, 3, 4, até achar a maior sequência de números, maior sequência numérica de átomos de carbono. Essa é a sua cadeia principal. De preferência que sua cadeia principal, tá, ela seja o mais insaturada possível. O maior número de ligações duplas ou triplas possível. Beleza? Pode acontecer em algumas situações das duplas estarem fora, mas de preferência que ela seja o mais insaturada possível. Elas têm que ser as cadeias principais têm que ser as mais ramificadas possíveis. Agora, talvez quando eu fale isso não fique tão claro em que situação que você vai usar, ou situação que você vai precisar pensar dessa forma. Imagina que você está no seu composto, uma molécula qualquer como essa, e você encontrou duas sequências de carbono que dão 9 carbonos. Então, na mesma molécula, você tem duas sequências diferentes que dão 9 carbonos. Quem que você vai escolher para ser sua principal? Você vai escolher aquela sequência de 9 carbonos que possua maior número de ramificações, que seja a mais ramificada possível. Stolpa, então eu posso pensar que a cadeia mais ramificada é aquela que possui mais carbonos terciários e quaternários? Pode. Mas você vai escolher sua cadeia de 9 carbonos que seja a mais ramificada possível. Então você pensa por essa linha quando você tem cadeias ou número de carbonos iguais na sua molécula. Em geral, quando a cadeia é grande, isso acontece. Ok? Então, mais ramificada possível. Se a sua molécula tiver grupo funcional, você vai ter que tentar colocar o grupo funcional dentro da cadeia principal. Não é o caso aqui, porque você vai olhar que a gente só colocou hidrocarbonetos. A gente é no comecinho. Então, hidrocarbonetos são moléculas que possuem somente carbono e hidrogênio. Então, a gente vai desconsiderar os grupos funcionais agora, a título de cadeia principal. Como é que eu faço o nome da cadeia principal? Prefixo, intermediário, terminação. Igual a gente já conhece, ok? Cadeia principal está aí. A ramificação. A ramificação é o que resta. Então, você vai encontrar a sua cadeia principal primeiro. Encontrou a sua cadeia principal, você vai olhar para as ramificações. A ramificação é o que resta. A ramificação ela tem sempre uma valência livre, que é a valência que ela liga na cadeia principal. Então, eu posso ter ramificações que são alquílicas, cuja valência livre está no carbono saturado. Como é que eu faço o nome dessas ramificações, das ramificações em geral? Prefixo indicativo de carbonos e a terminação il ou ila. Então é metil, etil, propil, isopropil, butil, tercibutil, todas aquelas com 4 carbonos. E aí eu tenho a ramificação benzil ou benzila, se você quiser. É uma ramificação que tem a valência livre no carbono de ligação no carbono saturado, mas ela tem um anelzinho aromático preso nela ali. Então são as ramificações alquílicas, são as principais. E aí eu tenho as ramificações alcenílicas, tá? Que são as ramificações que têm, ou as ramificações que têm a valência livre num carbono de dupla. Principal, ramificação vinil, tá? Ou etenil, se você quiser. Bom, aí eu tenho as ramificações arílicas, que são as ramificações aromáticas. A principal delas é a fenil, que é a ramificação que tem a valência livre direto no carbono aromático. Aí tem outras lá, tem alfa-naftil, metanaftil, paratoluril, metatoluril, que são menos comuns, ok? Mas as principais são as ramificações alquílicas, é a que eu te aconselho a gravar, tá? Bom, então você tem ramificações de cadeia principal,
Como é que eu junto tudo isso no nome? Você vai seguir essa ordem que eu vou te falar agora e vai gravar bem. Posição e nome das ramificações primeiro e nome da cadeia principal. Posição e nome das ramificações? Como é que eu faço posição? Numerando a cadeia, lembra? Enumerar a cadeia, como é que eu vou fazer? Quando a gente não tinha cadeia ramificada, a gente dava só posição de duplas ou triplas. Então era mais simples. Então eu começava a numerar da extremidade mais próxima da dupla ou da tripla. Ok. Agora, você tem ramificações para dar nome e você tem insaturações para dar nome. Você vai dizer onde elas estão. Como é que eu faço a numeração da minha cadeia, então, para indicar essas posições? Tenha claro na sua cabeça que toda vez que você vai numerar uma cadeia carbônica, você vai ter que numerá-la para ter os menores números possíveis no seu nome. Essa é a regra, ou é isso que vai nortear a sua resolução, sempre. Numerar para ter os menores números possíveis, certo? Bom, em determinadas situações, você vai ter que escolher alguém para ter menores números. Se você tiver que escolher alguém para ter menores números, você vai usar essa prioridade que eu vou te falar agora. Grupo funcional primeiro, depois as insaturações e por último as ramificações. Então você vai olhar para a sua cadeia e vai pensar em ter os menores números possíveis. Eventualmente, se você precisar escolher, você vai escolher obedecendo essa ordem de prioridade que eu te dei. Grupo funcional primeiro, depois a insaturação e por último a ramificação. A gente vai exercitar isso aí quando for falar das nomenclaturas nos exemplos que eu coloquei aqui, tá? Bom, então tá aí. Além disso, você usa prefixos indicativos de quantidade de ramificação, di, tri, tetra, penta. Esses prefixos indicativos vão te dizer quantas ramificações você tem. Você costuma repetir números quando você tem duas ramificações do mesmo carbono. A gente vai ver aqui. Se eu tiver ramificações diferentes, o que eu faço? Eu uso ordem alfabética, tá? Então, eu uso ordem alfabética para os radicais. Essa ordem alfabética leva em consideração somente a primeira letra do radical. Então, se eventualmente eu usar algum prefixo di, tri, tetra, esses prefixos não valem para a ordem alfabética, tá? Então, todas as regrinhas que a gente vai tentar exercitar nesses exemplos que eu coloquei aqui. Então, tem bastante coisa, a gente vai tentar englobar a maior parte das cadeias e vai tentar pegar a maior parte das variações que a gente precisa para poder saber bem a nomenclatura de cadeias ramificadas. E é interessante citar que a gente não vai parar com as nomenclaturas de cadeias ramificadas aqui não. Então, quando a gente for falando das outras funções, a gente vai voltar nas nomenclaturas de cadeias ramificadas, só que aplicadas para funções oxigenadas, aplicadas para as nitrogenadas e assim sucessivamente. Então vem cá, vem comigo, vamos pôr a mão na massa, ó. Primeiro composto. O primeiro composto, ele é um hidrocarboneto. Você vai ver aqui, ó, que ele tem uma cadeia e a sua cadeia principal, você vai, como eu falei, encontrar ela na maior parte das vezes fazendo o quê? Contando. Então, você vai chegar aqui e vai contar quem te dá a maior sequência de carbono. Toma cuidado porque muitas vezes o exercício te induz a pensar que as cadeias principais sempre são as da horizontal. Ó, horizontal, tal. Só que é importante a gente imaginar que não é regra que seja sempre a da horizontal. Ela tem que ter um maior número de carbonos. Mas como as quatro valências do carbono são equivalentes, às vezes eu posso desenhar elas diferentes. E eu acabo tendo cadeias principais que não estão no horizontal. Bom, esse caso aqui ele não acaba não configurando um problema, por quê? Quando você bate o olho nessa molécula, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a maior sequência de átomos de carbono. Então, ó, minha cadeia principal é essa aqui. Beleza. Minha cadeia principal está encontrada aí. Uma vez que eu encontrei a cadeia principal, o resto é ramificação. Metil, metil e metil, certo? Bom, então minha cadeia principal não tem dupla, então ela só tem ligação simples, ela é uma cadeia saturada. Como é que eu vou fazer para dar um nome? Posição e nome da ramificação e nome da cadeia principal. Lembra disso? Qual que é a posição dessas ramificações? Aí é que entra a numeração. O que eu disse em relação à numeração? Numerar para ter os menores números. Se você tiver dúvida de onde começar a numerar, numera a cadeia em duas possibilidades, em duas situações diferentes.
e a que te der a menor numeração possível, você vai escolher. Se você tiver dúvida de onde começar, de numerar aqui ou de numerar aqui, numera nos dois sentidos e confronta um número com o outro. Se eu começar a numerar daqui, ó, 1, primeira ramificação caiu no 2. Como eu tenho duas ramificações no 2, eu vou repetir. Então, deu 2,2. 3 não tem nada, 4. Então, da esquerda para a direita está dando 2, 2, 4. E no contrário, 1, 2, 3, 4, 5. A primeira está caindo em 2, mas eu não repito. 2, 3 não tem nada, 4,4. Então, 2, 4, 4. Bom, 2, 2, 4 é menor. Então, eu tenho que numerar da esquerda para a direita. Então, eu vou ter aqui, ó, esse o carbono 1, esse aqui o carbono 2, esse aqui o carbono 3, esse 4 e esse 5. Essa é a sequência que eu vou seguir para fazer a minha numeração, tá? E aí, uma vez que eu numerei, o que eu faço? Posição e nome das ramificações, nome da cadeia principal. Posição 2, 2, 4. Não são 3 ramificações metil? Trimetil. Ó, 2, 2, 4. Trimetil. Eu costumo usar tracinho para separar a letra de número. Um número do outro você vai usar sempre vírgula, tá? 2, 2, 4, trimetil, cadeia principal. Prefixo pent. Não tenho duplo intermediário an. Terminação. 2, 2, 4, trimetil pentano. Esse é o nome deste hidrocarboneto. Beleza? Então, uma cadeia que tem um carbono quaternário, tem um carbono terciário, 3 ramificações metil. Cadeia simples de a gente fazer um nomezinho. Beleza? Aí, ó, vem pra cá. Aqui, o que vai acontecer? Achar a cadeia principal talvez não seja o seu maior problema. Porque quando você vem aqui, ó, e conta, você vai ver que dá 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, poderia ter vindo para baixo também se eu quisesse. Aqui eu também poderia ter feito ela para baixo, tá? Então, minha cadeia principal está aqui. Então tá. Bom, quando eu acho minha cadeia principal, eu tenho que olhar para esse detalhe aqui que está na ponta direita da cadeia. O que você está vendo que essa cadeia tem? Ela tem uma dupla, não é? Só que a dupla está na ponta direita e minha ramificação está para a ponta esquerda. Eu tenho que começar a numerar daqui ou daqui. Como é que eu vou fazer? Se eu começar a numerar daqui, minha ramificação cai em 2, 3, minha dupla cai em 4. Beleza. Agora, eu não posso ter minha dupla caindo na posição 4, porque eu tenho que seguir aquela prioridade, lembra? Quem tem prioridade? Grupo funcional, insaturação e ramificação. Nesse caso, eu vou ter que escolher. Então, eu vou ter que escolher começar a numerar daqui. Então, você tem que numerar para ter os menores números e, às vezes, você tem que usar a prioridade. Às vezes, você tem que escolher alguém para ter menores números. Se tiver que escolher, você vai seguir essa prioridade que a gente falou. Então, eu dei menores números para insaturação porque ela tem prioridade em relação à ramificação. Essa ramificação aqui é a mesma daqui. Ramificação metil, não é isso? Então tá. Então, você vai me ajudar a fazer o nome agora. Posição e nome da ramificação. 4, ramificação metil. 4, tracinho, metil. Aí, minha cadeia principal. Quem é a minha cadeia principal? É uma cadeia com 5 carbonos. Que prefixo que eu uso? Pent. Aí tem uma dupla, não tem? Qual que é a posição da minha dupla? Minha dupla cai no carbono 1 quando eu começo a numerar da direita, né? Lembra que os números têm que ser os menores. Pent, 1, eno. 4 metil, pent 1 eno, o O é a terminação fixa dos hidrocarbonetos. Beleza? Então, nomenclatura até que relativamente simples de ser feita. Repara que às vezes você vai ter que escolher alguém para ter menores números, tá? E aí você vai usar aquela prioridadezinha. Continuando, olha para cá. Aqui. Eu coloquei esse exemplo porque, como eu falei nesse primeiro aqui, os exercícios muitas vezes induzem a gente a pensar que a principal é sempre a horizontal. E aí, tá? Vem um emocionado lá
e vai olhar para essa cadeia e falar, bom, a principal é a da horizontal, eu tenho uma ramificação etil aqui, eu tenho outra etil aqui, eu tenho outra etil aqui, não é isso? E aí ele vai errar brilhantemente. Por quê? A cadeia principal não é a da horizontal. Olha quantos carbonos eu tenho na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, 6 carbonos. Mas olha para esta sequência aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 8 é maior do que 6. Então a principal cadeia da sua molécula é essa, e não a da horizontal. Então eu vou marcar ela aqui. Aí. Bom, encontrei minha cadeia principal, está feita. Agora, preciso saber de onde numerar. Mesma coisa que a gente fez na primeira. Se tiver dúvida, numera daqui e confronta um valor com o outro. Bom, aqui. De onde eu começo? Bom, vamos lá, vamos testar as duas possibilidades. Se eu começar daqui, 1, 2, primeira ramificação em 3. A outra em 4. 5 não tem nada, 6. Então minhas ramificações estão caindo em 3, 4 e 6. Então, se você tiver dúvida, põe um númerozinho aqui do lado. 3, 4 e 6. Agora, se eu numerar no outro sentido, esse é 1, esse é 2, esse é 3. 4 não tem nada, 5, 6. 3, 5 e 6. 3, 4, 6 é menor do que 3, 5, 6, não é? Então, eu tenho que numerar, começando da onde? Aqui. Faz comigo, então. Esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Está feita a minha numeração. Feita minha numeração, posição e nome da ramificação, nome da cadeia principal. As ramificações não são diferentes, porque essa aqui é etil e essas duas são metil. Quando as ramificações são diferentes, o que eu faço? Ordem alfabética. Etil vem primeiro que metil, então eu começo dela. 4 etil. 4 etil. Aí eu vou para as ramificações metil. Uma está no 3 e a outra está onde? No 6. 4 etil, 3,6 dimetil, porque são duas. Cadeia principal, 8 carbonos, sem nenhuma dupla, octano. Oct, intermediário an, terminação. Então, 4 etil, 3, 6 dimetil, octano. E aí uma observação. Tem muito exercício que ele faz o contrário. Ele te dá um nome e pede para você construir a cadeia. Se você se deparar com um exercício como esse, a dica que eu te dou qual que é? Começa da principal. A principal é o final do nome, não é? Começa dela. Então, se eu te desse esse nome e pedisse para você construir essa cadeia, o que você ia fazer? Colocar 8 carbonos em linha. Escolher uma ponta para ser 1. Aí, no carbono 3 você põe um metil, no 4 você põe um etil, no 6 você põe um metil de novo, terminou sua cadeia. Fechou? Então, se você tiver que fazer a construção da cadeia partindo do nome, você vai começar sempre da cadeia principal. Vai aprendendo as ramificações, acabou sua nomenclatura. Fechou? Bom, terceira nomenclatura já foi feita, aí eu coloquei mais uma aqui. Aí eu coloquei essa também para exercitar e encontrar a cadeia principal. Por quê? Olha o emocionado lá, o que ele vai fazer? Olhar para isso aqui e falar, bom, essa é a minha principal. Só que, olha isso aqui, não tem uma tripla? O que eu disse sobre a cadeia principal? Ela tem que conter todas as insaturações que você tem, né? O máximo de insaturações possível. Então, minha cadeia principal não pode ser do horizontal, ela tem que fazer o quê? Descer aqui. Então, cadê minha cadeia principal? Ó, vou marcar de verdinho aqui de novo. Beleza? Quando eu numero desse jeito, ó, o que eu fiz aqui? Eu não
comecei da ponta mais próxima da dupla, porque a dupla tem prioridade, de onde que eu vou começar? De novo, da extremidade mais próxima agora da tripla, não da dupla, porque a insaturação tem prioridade. Então eu não posso começar daqui, porque senão minha insaturação vai cair com numeração muito alta. Então eu começo daqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Minha numeração está feita. Numerei a cadeia, tá ok. Ramificações são diferentes, uma é metil e a outra é etil. Quem vem primeiro? A etil pela ordem alfabética. Então, o etil está no 3. Faz comigo. 3 etil. Aí, a outra também está no 3, mas ela é metil. 3 metil. Usando o tracinho para separar a letra de número. 3 etil, 3 metil, cadeia principal, 6 carbonos, que prefixo? X. Tem uma tripla, não tem? Que posição que ela está? No 1, X, 1, ino. Beleza? Tá feito 3 etil, 3 metil, X, 1, ino é o nome do meu composto. Fechou? Bom, as cadeias abertas a gente viu alguns detalhes. Os detalhes que a gente vai ver aqui para as fechadinhas, eles também podem ser aplicados muitas vezes para as cadeias abertas. Mas a gente vai tentar pegar outras coisas, focando agora um pouco nas cadeias fechadas, tá? Quando sua cadeia é fechada, desse jeito, quando a cadeia é fechada e ela tem ramificação, ela é mista, você lembra disso? Toda vez que sua cadeia então for mista, o que você faz? Você considera a principal como sendo o ciclo, certo? Então, aqui o ciclo é principal, principal, nas aromáticas também. Dito isso, me ajuda aqui. Essa primeira molécula, ela tem aqui um ciclo com 4 carbonos. E uma ramificação é metil e a outra ramificação é etil, não é isso? Bom, se você chamar esse carbono aqui de 1, esse é o 2, esse é o 3. Mas podia ser o contrário, não podia? Esse ser o 1, esse ser o 2 e esse é o 3. De qualquer jeito, suas ramificações estão caídas em que posição? 1 e 3. E aí, quem vai ser 1 e quem vai ser 3? Bom, se as duas fossem metil, não ia fazer diferença. Porque você ia colocar 1, 3 de metil e boa. Só que uma é etil e a outra é metil. Como é que você faz? Quem vai receber o menor número? A que vem primeiro na ordem alfabética, que é etil. 1, 2, 3 e 4. Então, às vezes, você tem que dar menores números para quem vem primeiro na ordem alfabética. Acontece isso, às vezes, em cadeias abertas também. Então, eu vou dar a numeração 1 para essa daqui. Beleza? Então, uma vez que essa ficou carbono 1 e ela vem primeiro no nome, como é que eu faço? 1 etil. Ordem alfabética. A outra ramificação está aqui, no 3, e ela chama metil. A cadeia principal, cíclica com 4 carbonos sem dupla, ciclobutano, não é isso? Então, o etil, 3-metil, ciclobutano é o nome desse composto. Então, mais um detalhezinho sobre a numeração. Às vezes eu dou menores números para quem vem primeiro na ordem alfabética, porque elas cairiam de qualquer jeito na posição 3. Agora, olha aqui. A cadeia é parecida com a anterior. O que esse C2H5 sugere, às vezes, algumas dúvidas. Tem exercício que, ao invés de desenhar a estrutura da ramificação, às vezes ele faz isso. Você consegue enxergar que uma ramificação como essa daqui, ela é um C2H5? 2 carbonos, 3 mais 2, 5. Então, quando eu ponho C2H5, eu estou falando de uma ramificação etil. Às vezes, para representar, ou para condensar a representação, ele põe isso aqui. Então, isso aqui é um etil, é igual ao que eu tenho aqui. Aí eu tenho essa daqui. 2 ramificações metil no mesmo carbono. Mesma coisa que eu disse anteriormente. Se esse carbono for 1, esse vai ser o 3. Se esse for 1, esse aqui vai ser o 3. De qualquer jeito, eles vão ser 1 e 3. Mas olha aqui. Você não tem 2 ramificações no mesmo carbono?
Quando você tem duas ramificações do mesmo carbono, o que você faz? Repete o número, não é? É melhor repetir números menores do que repetir números maiores. Concorda comigo? Então, quem tem que ser o carbono 1? Esse aqui. 1, 2, 3 e 4. Então, eu dou a numeração 1 para esse aqui porque eu repito o número. Muitas vezes você tem que fazer isso. Se dá menores números para o carbono que você repete a numeração. Porque como a gente viu aqui, você tem que, numa cadeia que tem duas ramificações iguais, você tem que repetir o número. Tá? Beleza. E como é que vai ficar o nome aqui? Olha lá. 1 de metil. 3 etil, ciclobutano. Vamos lá. 1,1 de metil. Aí o etil está na posição 3. Vou colocar aqui para baixo, tá? Ciclobutano de novo. Ciclo com 4 carbonos, sem dúvida. Então tá. Bom, 1 de metil, 3 etil, ciclobutano. Fechou? Tá feita a nomenclatura aí. Aí eu coloquei mais uma aqui. Presta atenção, essa aqui é enjoadinha. É um ciclo com 5 carbonos que tem duplas alternadas, que a gente chama de conjugadas, lembra? E aí tem uma ramificação aqui. E aí surgem algumas dúvidas na hora da gente fazer o nome. Quando você tem uma cadeia fechada com dupla, tá? Exceto as aromáticas, claro, o que você vai fazer? A gente disse há alguns minutos que a insaturação tem que ter menores números em relação à ramificação. Você vai ter que escolher um desses 4 carbonos das insaturações para ser o seu carbono 1. Então, ó, eu vou fazer duas numerações possíveis aqui. Eu posso começar daqui e chamar esse carbono aqui de 1, certo? Se eu chamo esse carbono de 1, o 2 não pode ser esse. Porque se o 2 for esse, minha primeira dupla vai cair em 3 e não em 1. E ela tem que ter menores números. Então, se esse for 1, quem tem que ser o 2? Esse aqui. Certo? Então, essa informação é importante. Se você escolher um carbono para ser 1 na sua molécula, o 2 tem que ser o outro carbono da insaturação. Então, se eu escolhesse esse para ser, como eu escolhi, se esse é o 1, esse é o 2. E se eu fizesse o contrário? Se esse fosse o 1, quem seria o 2? Esse aqui. Para garantir que a dupla tenha menores números. Senão ela vai cair em posições maiores. Bom, 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu podia numerar assim também, não podia? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu não fiz desse lado de cá porque seria equivalente. Esse carbono e esse é equivalente a esse e esse. Então a molécula é simétrica. Bom, e aí, como é que eu faço? Que numeração eu vou escolher? A verde ou a vermelha? Vou fazer igual eu fiz aqui. Pela numeração verde, minha primeira dupla está caindo em 1, a segunda dupla está caindo em 3 e a insaturação está caindo em 5. Beleza. Aí, na numeração vermelha, o que está acontecendo? Na numeração vermelha, a primeira está em 1, aí a ramificação está em 3 e a outra dupla está em 4. E aí, quem você vai escolher? Olha para um detalhe. Se você ficar preso àquela prioridade, o que você vai fazer? O que dizia a prioridade? Que a dupla tem que ter menores números. Ok, só que a prioridade principal qual que é? Ter os menores números. Se você for pensar só pela prioridade, você vai cometer um erro grave. Por quê? Na numeração verde, sua dupla está em 1 e a outra está em 3. 1 e 3, números baixos. Aqui, o 3 em vermelho é da ramificação. Sua dupla está em 1 e 4. Aí você vai dizer, minha dupla tem que ter números menores. Eu não posso deixar minha dupla com 1 e 4. Não é isso que você tem que pensar. Você usa a prioridade igual aqui e aqui, quando você tem que escolher alguém para ter menores números. Por que aqui eu não posso fazer isso? Porque, ó, você tem que olhar sempre para os menores números, não é? 5 com 3 dá 8, com mais 1 dá 9, não é isso? Aqui, 4 com mais 3, 7, com mais 1, 8. 8 não é menor do que 9?
Você tem que escolher menores números, então. Você tem que fazer na numeração vermelha. Então, essa prioridade de grupo funcional, insaturação e ramificação, ela não se sobrepõe aos menores números. Ok? Você vai usar ela igual aqui. Aqui, quando você tem que escolher. Aqui eu não tenho outra saída. Eu tenho que escolher essa para ser menor número que essa, porque eu não tenho outra possibilidade, igual aqui. Agora, aqui, tá? Eu tenho que escolher os menores números. Eu tenho que escolher a numeração vermelha. Ainda que, tá? Nessa numeração vermelha, minha dupla cai na posição 4. E na numeração verde, ela cai na posição 3. Ok? Então, a prioridade é quando você precisa escolher, mas os menores números vêm primeiro. Obter os menores números é sempre mais importante do que seguir essa prioridade. É isso que eu estou querendo te dizer. Beleza? Então eu vou até apagar a numeração verdinha, tá? Vou apagar ela aqui, não vai valer. E aí a gente vai fazer pela numeração vermelha. Olha aqui. Seguindo a numeração vermelha, cadeia principal é o ciclo. Posição e nome da ramificação. A ramificação está em 3. 3-metil. Vou fazer aqui embaixo. 3-metil. Aí o ciclo tem 5 carbonos, tá? 5 carbonos com uma dupla no 1 e a outra no 4. 3-metil, ciclopente. Posições das duplas. Uma está no 1, 2 e a outra está no 4. Ciclopente, 1,4. Não são duas duplas? Ciclopente 1,4. Então, 3-metil, ciclopente, um ciclo com 5 carbonos, uma dupla no 1 e no 4, duas duplas em determinação. Certo? Então tá. Tá feito aí. Então, na dúvida, pode fazer isso que eu fiz aqui. Soma os números. Quem dá menor soma é a sequência que você tem que seguir. Beleza? É ela que vai guiar a sua numeração. Então, é mais uma dica para numerar a sua cadeia. Chegamos nas aromáticas. Nas aromáticas, você tem que ter muita atenção com os aromáticos dissubstituídos, que são os 3 primeiros casos que eu coloquei aqui. São os prefixos orto, meta e para, que a gente encontra muito, tá, em exercícios de vestibular, a gente encontra muito em nomenclatura de substâncias, tá, como paracetamol, beleza? Então, substâncias, às vezes, do nosso cotidiano que usam esses prefixos orto, meta e para. Bom, toda vez que você tem um anel aromático dissubstituído, que é um anel aromático dissubstituído? Tem 2 substituintes, 2 radicais. Pode ter 2 radicais, pode ser um grupo funcional e um radical, tá? Quando ele for dissubstituído, você pode numerar, seguindo as regras que a gente já conhece. O ciclo é a sua cadeia principal em todos os casos. Ciclo de cadeia principal, fazendo a numeração, o que você ia fazer? Ou você começa daqui para esse carbono ser 1, ou você começa daqui para esse carbono ser 1. Ou esse aqui é 1 e esse aqui é 2, ou o contrário. Então, se um carbono for 1, o outro é 2. Se um for 1, o outro é 2. Então, se esse é 1 e esse é 2, se esse for 1, esse aqui vai ter que ser o 2. Não poderia seguir o sentido contrário para dar menores números, óbvio. Essa numeração 2, tá? Eu chamo de orto. Você pode pôr um ozinho na frente do nome. Ou, se você quiser, colocar 1,2, tá? Se você colocou o ozinho, você não põe 1,2. Se você colocou 1,2, você não põe o ozinho. Como é que faz o nome, então? Orto dimetil benzeno. Ortodimetil benzeno. Bom, tá aí, feito o nome. Então, como eu falei, somente para anéis aromáticos dissubstituídos, 2 substituintes, e se você colocou a letra, você não põe o número. Se você colocou o número, você não põe a letra.
Você poderia aqui também ter escrito orto. Você vai ver isso em alguns exercícios, ao invés de colocar só o ozinho. Você poderia ter escrito por extenso, tá? Aqui, ou esse carbono é 1 ou esse é 1. Só que se esse carbono for 1, o outro tem que ser 3. Obviamente eu não posso seguir por esse sentido, porque senão meu ciclo tem números maiores. Então se esse é 1, esse aqui é o número 3. Bom, como é que eu faço? Essa posição 3 é a posição que eu chamo de meta. Então a metanfetamina, lembra da série? Ela tem anéis aromáticos substituídos nessa posição 3, desse jeito. A meta, então, posição 1,3. Bom, e o nome? Duas ramificações metil na posição meta. Meta dimetil benzeno. Beleza, meta dimetil benzeno, tá feito aí. E o último? O último, 1 para esse, 2, 3, 4. O outro vai ser 4 obrigatoriamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 4 é a posição que a gente chama de para, do paracetamol. 4. Mesma coisa que eu disse para os outros. Se você colocar o P, você não põe um 4. Se você colocar um 4, você não põe o P. Ou um ou outro. Vou fazer o nome aqui embaixo, tá? Não vai atrapalhar o nome desse aqui, não. Então, esse aqui seria o para 1,4 dimetil benzeno. Para 1,4 dimetil benzeno. Fechou? Então, ortometipara, muita atenção, somente para anéis aromáticos de substituídos. Ou você põe o número, ou você põe a letra, ou escreve por extenso, se quiser. E aí eu coloquei um aromático aqui, que ele é derivado do naftaleno, e não do benzeno. Lembra que no naftaleno, ó, essas posições aqui são posições alfa, as 4 posições são equivalentes, e essas laterais aqui, ó, são posições beta. Tem uma ramificação metil numa posição beta. Essa beta é igual a essa é igual a essa, todas são equivalentes. Então o que eu faço? Ponho a letra, não preciso numerar, posso colocar com a letra, não está errado, tá? Então o nome disso aqui seria beta-metil naftaleno. Beta-metil naftaleno. Fechou? Tá feito. Nomenclatura dessas cadeias aqui. Ainda tem uma observação ou outra, algum detalhe ou outro, tá? Mas como eu falei no início da aula, nomenclatura em geral não configura um problema. Dá para fazer exercícios de orgânica que são muito mais difíceis envolvendo outros assuntos do que nomenclatura. Então não se preocupa, guarda as principais regras, tem os detalhezinhos para saber, mas dá para encarar com relativa facilidade, pessoal. E aí eu volto na próxima para a gente falar das funções oxigenadas. Fechou? Um abraço.